emitiu um alerta ainda ontem, segunda-feira, para que os brasileiros no país vizinho evitem aglomerações. O governo também pediu que os cidadãos brasileiros fiquem atentos a informações da página da Embaixada do Brasil em Caracas. Em algumas cidades do país, a população foi às ruas protestar contra o que foi visto como uma fraude nas eleições presidenciais. E essa nota do governo brasileiro diz o seguinte, abre aspas: em vista dos recentes acontecimentos na Venezuela, o Ministério das Relações Exteriores recomenda que brasileiros e brasileiras residentes em trânsito ou com viagem marcada no país acompanhem a página e as mídias sociais da Embaixada do Brasil em Caracas. Mantenham-se informados sobre a situação de segurança nas áreas onde se encontram e evitem aglomerações. Fecha aspas. A culpa é sua. Pela desvairada loucura, perversa criatura, apreciada censura, falta de lisura, de ternura, de cultura, pela prova faltante, convicção irrelevante, promotor, simpatizante, juiz farsante, pedante, ignorante. Pelo político desalmado, hospital superlotado, oxigênio sonegado, direito roubado, arrancado, saqueado, você é o culpado. Bom, nas ruas da capital Caracas, na noite de segunda-feira, houve protestos. A oposição convocou novos atos para os próximos dias, inclusive para hoje. Olha aí as imagens dessa multidão protestando no país. Manifestantes gritavam "entregue o poder", e cartazes com o rosto de Nicolás Maduro foram queimados. No estado de Falcón, no extremo norte do país, manifestantes derrubaram uma estátua em homenagem a Hugo Chávez, antecessor de Nicolás Maduro. Pouco antes das 8 horas da noite, a ex-deputada Maria Corina Machado e o candidato Edmundo Gonzalez falaram com apoiadores e com a imprensa. Maria Corina declarou que houve fraude. Ela disse o seguinte, abre aspas: tivemos 73% das atas. A diferença foi avassaladora em todos os estados, em todos os setores. Fecha aspas. Ela pediu que os cidadãos contestem os resultados oficiais apresentados por Nicolás Maduro. Edmundo Gonzalez agradeceu à comunidade internacional pelo apoio à Venezuela, disse que a oposição ganhou em lugares onde nunca havia ganhado antes e que a Venezuela quer paz e o reconhecimento da vontade de sua população. E concluiu dizendo que as autoridades precisam respeitar, sim, as urnas. Pitoli, Maduro disse ainda durante a campanha eleitoral que, caso perdesse, haveria um banho de sangue na Venezuela. O que a gente acompanha hoje é justamente o contrário. Ele ganhou as eleições com muitas aspas, e o que acontece agora na Venezuela é um verdadeiro banho de sangue. A gente vê as imagens aqui nas redes sociais, é uma coisa muito triste. Claro, a gente não pode mostrar esse tipo de imagem, mas o que acontece hoje na Venezuela é sim um banho de sangue. Alguns policiais, inclusive, da Venezuela, tiraram os uniformes em prantos para se juntar com os manifestantes contra essa ditadura de Nicolás Maduro, essas manifestações tomando o país inteiro. Pitoli. João, eu vou fazer um comentário aqui que ele aparentemente pode ser perigoso, mas eu preciso fazer. Todo mundo sabe que eu não fujo do pau, não fujo da minha responsabilidade. Dentro do que garante a Constituição brasileira, para aqueles que estão loucos para me pegar, eu repito, dentro do que está na Constituição brasileira, da livre manifestação, que seja ordeira e pacífica esta manifestação, eu vou lançar aqui uma pergunta para você que me ouve agora. O que é que nós vamos aprender com o povo venezuelano? Brasileiro, brasileira que me ouve agora. O que é que nós vamos aprender com o povo venezuelano? Porque disso tudo tem que sair um aprendizado. Disso tudo tem que sair algo que nos dê condição de melhorar o que aconteceu aqui no Brasil. Repito, constitucionalmente, dentro da lei, de maneira ordeira e pacífica, usando do nosso direito à livre manifestação, o que é que nós vamos aprender com o povo venezuelano? Deixa eu só te lembrar uma coisa. Eles eram 28 milhões de venezuelanos. Hoje, algo em torno de 21, ou seja, 7 milhões de venezuelanos, segundo alguns dados, deixaram o seu país em função da ditadura. Estamos falando de um país que tem o tamanho da Grande São Paulo, até menor. Estamos falando de um país que tem o tamanho da Grande São Paulo ou é até menor. Estamos falando de um país onde o ditador tirou a possibilidade da população se alimentar. Estamos falando de um povo desnutrido. Estamos falando de pessoas que atravessam a fronteira de Roraima, em Pacaraima, chegando ali com 15 quilos ou menos do que o peso ideal. Tamanha a dificuldade de acesso à alimentação por parte do povo venezuelano. Estamos falando de famílias destruídas, sem nenhuma condição de viver em plenitude. Por quê? Temos um ditador da Venezuela. Entretanto, uma movimentação a partir de um exagero cometido por Nicolás Maduro, vale a pena lembrar disso. Em dezembro do ano passado, os Estados Unidos, o Biden determinou o seguinte: ou tem voto impresso, auditável e eleição transparente na Venezuela, ou vocês vão ter mais problemas com os Estados Unidos.
Aí Maduro fala o seguinte, beleza, a gente vai colocar a urna com voto impresso e auditável na Venezuela. O que eu vou fazer? Maduro pensou, tiro os meus concorrentes de cena. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência, ok? Tiro os meus concorrentes de cena. Meu principal concorrente, ou minha principal concorrente, Maria Corina. Tiro, 15 anos inelegível. Entra mais uma Maria, mais 15. É assim que ele lidou com essa situação. Carride, enfim, foi dessa forma que ele lidou. Que ele pensou, tiro essa turma do jogo e venço a eleição de maneira lisa, com lisura, com um processo auditável, eu venço a eleição. Maria Corina Machado surpreende e lança o Edmundo Gonzalez à presidência e ganha as ruas do país. Lembrando que sabotaram o carro da Maria Corina, cortaram as mangueiras de freio, tentaram matar Maria Corina, certo? Certo. Ela passa por isso e consegue fazer com que o seu candidato saia dessa eleição fortalecido e vitorioso. E vitorioso. Diga-se de passagem, vitorioso. Quem tem medo de falar que o Edmundo Gonzalez venceu é o Lula, porque ele sabe o que ele deve. O Lula sabe o que deve para Nicolás Maduro por não ter admitido até agora que o Edmundo Gonzalez venceu as eleições. Ok? Ok. Diante disso, um povo fragilizado, desnutrido, desarmado, as milícias, os paramilitares estão todos com fuzis AK-47 na Venezuela. Esse povo vai para a rua defender o que é seu por direito. Esse povo corajoso vai para a rua para defender o que entende ser correto. Agora eu te pergunto, o que é que nós vamos aprender com a coragem, a resiliência e a força do povo venezuelano? Veja, eu não estou pedindo para que a gente vá às ruas com armas, não estou pedindo guerra civil, longe disso. Eu repito porque estão loucos para me pegar. Então vamos lá. Constitucionalmente falando, dentro do que a lei me permite, dentro do que a lei me autoriza, que é a livre manifestação, por que é que o brasileiro não entendeu o tamanho da sua força? Eles são 20 milhões, eles são venezuelanos, 20 milhões, 21, menor que a grande São Paulo, amigo. Nós somos 203 milhões de brasileiros. E se você pegar a metade, como dizem, né, já que a metade dos brasileiros pensam dessa forma, tudo bem, nós somos mais de 100 milhões. E a gente está sentado e assistindo tudo o que está acontecendo no Brasil. Sabe o que era para acontecer no Brasil? Diante de todos os absurdos, por exemplo, a gente ouve a notícia, e você vai entender aí o papel da Auriverde, já que eu estou exposto, não tenho nenhum problema. Por exemplo, Daniel Silveira está preso mais de 90 dias, que ele deveria passar pelo processo de progressão de pena, pagou a multa numa campanha liderada, como foi publicado pelo Dr. Paulo Faria, pela audiência da Auriverde Brasil, paga a multa, ele continua preso. Não era para ter uma manifestação? É um cidadão de bem, preso injustamente, um preso político que agoniza na cadeia. Felipe Martins continua preso. Não era para ter uma manifestação todo dia pela soltura do Felipe Martins? Sabe o que acontece? A hora que você tiver que se manifestar pela prisão do seu filho, pela prisão do seu pai, ninguém vai com você. Ninguém vai com você. Sabe por que ninguém vai com você? Porque a gente está assistindo outros filhos, outros pais presos, pessoas que tiveram que fugir do Brasil e deixaram para trás as suas vidas, suas famílias, seus filhos. A gente está assistindo isso dizendo, oh meu Deus, alguém tem que fazer alguma coisa. Enquanto for assim, não adianta. Enquanto você ficar atribuindo a responsabilidade a outros, a terceiros, de que alguém precisa fazer alguma coisa, nada vai dar certo. Nada vai dar certo. Então eu repito, nós... E outra, hein? Não vamos esperar que deputado faça isso por nós, não, hein? Porque hoje tem os deputados aí, deputeg, como é que os caras falam? O cara que quer like, quer aparecer, quer vídeo. Tá todo mundo ali ganhando a sua puta grana por mês e quem tá se ferrando somos nós. Beleza? Então, assim, o deputado pode me ajudar? Eu quero ver com coragem para liderar o movimento. Com coragem, para fazer o que nós estamos fazendo aqui. Dentro da Constituição, dentro da lei, de maneira ordeira e pacífica, nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos manifestar, nós precisamos dizer que não queremos Daniel Silveira na condição que está, Felipe Martins preso, pessoas que tiveram que fugir do Brasil em função da justiceira. Pô, a gente vai ficar quieto até quando? Eu não estou pedindo guerra, eu não estou pedindo luta, eu estou pedindo manifestação livre, ordeira e pacífica. Mas o povo na rua enfraquece esse sistema que está aí, louco para nos destruir. Então, para terminar, o que é que nós vamos aprender com o povo venezuelano? Me conta, o que é que nós vamos aprender com o povo da Venezuela? Desnutrido, passando fome, desarmado, oprimido e lutando. Você não tem vergonha? De verdade, eu tenho vergonha de ser brasileiro hoje e estar na situação que eu estou, olhando a Venezuela lutar como está lutando. Eu tenho vergonha. Que vergonha, Pitório, de ver o Brasil do tamanho que está, com 100 milhões, já que eles gostam de rachar, 100 milhões de brasileiros, todos, né, na sua maioria, com condição de se manifestar e calados esperando que alguém faça alguma coisa. A gente tem que ter vergonha do que está acontecendo hoje na Venezuela e olhando o Brasil. Agora, de olho também no noticiário,
Porque o noticiário que condenou e chamou o brasileiro que lutou, que foi para a rua, que se manifestou, foi preso injustamente, chamou de golpista, terrorista, antidemocrático. Atenção, porque esses veículos de comunicação oportunistas vão dizer que esses estão certos. Agora, na Venezuela, eles precisam lutar. Quando nós quisermos lutar pelo Brasil, e não estou falando da baderna e dos ataques do 8 de janeiro, feito por infiltrados. Não é disso que eu estou falando. Mas quando a gente se manifestou, chamavam o brasileiro diante das unidades militares de antidemocráticos, de golpistas, de terroristas, enfim. Nós precisamos nos organizar. E repito, ninguém está pedindo luta, ninguém está pedindo guerra civil, ninguém está pedindo arma, baderna, bagunça ou qualquer confusão. Dentro da Constituição, a livre manifestação e lutar pelo que é nosso. Agora, sinta vergonha do que acontece na Venezuela enquanto a gente está sentado agora aqui conversando. Sinta vergonha. Parabéns ao povo venezuelano pela força e pela coragem.